12 de abril de 2024, sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Nesta sexta-feira, sextou com alegria. Nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, a leitura dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 5, versículos do 34 ao 42. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio, era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante, depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós ouvimos agora um texto muito bonito dos Atos dos Apóstolos, um grande exemplo de sabedoria. E Deus se utiliza de pessoas que têm sabedoria para poder proferir a sua vontade santa. Gamaliel, um membro do sinédrio, um homem respeitado pelo povo, fariseu, cumpridor da lei, um homem sábio, porque sabia que o que é de Deus ninguém mexe, o que é de Deus ninguém destrói. Podem até tentar interferir nos projetos de Deus, podem até atrasar o projeto de Deus, mas impedir que ele se cumpra, ninguém o consegue, porque Deus é onipotente, é cheio de poder. Gamaliel tinha consciência disso e é isso que ele anuncia para todo o sinédrio. Os sacerdotes, os membros do sinédrio, os anciãos, queriam manter os apóstolos presos para que esta seita, entre aspas, que estava insurgindo, que era o cristianismo, parasse de crescer. E é bem verdade, né? Se a cabeça do negócio ela é presa, o corpo padece, né? Se os pastores, os membros pensantes são contidos, os outros seguidores acabam dispersando. Sempre foi assim, né? Acontece que é Deus quem conduz as coisas. Acontece que Jesus Cristo não é um líder político e um líder qualquer religioso. Jesus Cristo é Deus. É Deus. E ele tem um projeto a ser cumprido. Ninguém vai barrá-lo. A frase de Gamaliel no conselho dos judeus, no sinédrio, é cheia de sabedoria. Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Né? Quanto ao que está acontecendo agora, eu dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens, deixai-vos ir embora. Se esse projeto, essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Olha quanta sabedoria.
Minha gente, e é bem verdade, né? É só a gente olhar na nossa vida, as nossas experiências, olhar um testemunho da nossa nação, do nosso país, do mundo, no próprio seio eclesial, né? A vida de igreja. Quantas coisas sim surgiram, quantas ideologias, né? Quantas coisas, quantas heresias, quantas coisas ao longo desses mais de 2000 anos de igreja sim surgiram contra a verdade, mas não prevaleceram. E às vezes, minha gente, a gente vê algumas coisas acontecendo. Sabe que o que nos acontece? A gente vê algumas coisas acontecendo, né? Algumas heresias, algumas coisas se disseminando por aí, e a gente tem medo. Nossa, mas isso não pode, mas isso não... Olha, se não é de Deus, não tem problema, espere que vai acabar, vai parar, vai se conter, não vai longe. Por isso que nós vivemos num tempo de uma grande pressão interna que a igreja está vivendo. A igreja, minha gente, está vivendo uma grande crise interna. Por quê? Porque é muita discussão, muita rivalidade interna dentro do seio da igreja. E às vezes a gente entra nisso, a gente fica cultivando sentimentos que não vêm de Deus e que não contribuem para o crescimento da igreja, né? Pessoas que, vou dar um exemplo claro, pessoas que estão despertando e manifestando publicamente o ódio contra o Santo Padre, o Papa. Pessoas que vão à missa, que comungam. Isso é inconcebível, né? Pessoas com ódio disseminando rivalidade entre os bispos da nossa nação. Isso é inconcebível. E depois a pessoa vai lá, comunga, mostra bastante piedade, comunga de joelhos, com véu na cabeça e não sei o que. Olha, minha gente, vou falar uma coisa em nome de Jesus. A coisa mais importante que nós fazemos diante de um cenário de dúvida, de medo, um cenário de, vamos dizer assim, em que a verdade esteja sendo bombardeada, a melhor coisa a fazer, né, é rezar. É rezar. A melhor coisa a fazer é rezar. Isso seja pela igreja, seja nas nossas casas, nos nossos trabalhos. A gente vê às vezes no seio do nosso trabalho, onde nós convivemos, nós trabalhamos, tanta fofoca, um diz que não diz, outro é um leve trás que fala, né? E um fala de um, outro fala do outro, e aquela coisa, o ambiente vai se tornando insuportável. E às vezes nós que vamos à igreja, nós contribuímos para isso. Olha, cuidado, cuidado, sobretudo com quem você fala as coisas. Não é que a gente não possa ser autêntico, ser crítico, a gente não possa ser uma pessoa que tenha opinião. Não é que a gente não possa ler, ser pessoas bem instruídas, esclarecidas e ter um parecer sobre as coisas. Pelo contrário, a gente deve ter um parecer das coisas, inclusive dentro da igreja. Só que o parecer, né, a claridade intelectual pelo nosso conhecimento não pode dividir aquilo que nós congregamos. Nós não podemos nos tornar inimigos de nós mesmos, minha gente. Né? Não podemos. Este judeu, este fariseu, Gamaliel, né, ele cheio de sabedoria, ele está dizendo assim: se for de Deus, vocês, conselho do Sinédrio, vocês não vão conseguir conter se for de Deus. Mas se for iniciativa meramente humana, vai fazer barulho, vai fazer estrondo, vai arrastar multidão e vai acabar. E a gente não vê isso, minha gente. É só olhar perto de nós experiências de pessoas que arrastam multidões, multidões e multidões, né? E usam o nome de Jesus para isso, e depois, né, acontece uma coisa ou outra, uma situação ou outra, a pessoa sumiu, né? O que ela empreendeu ficou para trás, né? Então, que nós tenhamos a certeza, primeira coisa, nessa sexta-feira, quem conduz a igreja de Deus é Ele. A igreja, ela é minha enquanto eu sou pertencente a ela, mas ela é de Deus enquanto propriedade. Ela não é minha nem sua, né? Eu sempre digo: ó, Senhor, eu estou nessa paróquia, estou dando o meu melhor,
estou organizando pastoralmente, estou fazendo melhor administrativamente, mas essa paróquia é do Senhor. Se o Senhor quiser que ela prospere mais do que já está, ela é do Senhor. Se o Senhor quiser que ela pare em certo ponto, assim seja, a vontade do Senhor seja feita. Eu estou à disposição para fazer o que eu posso fazer dentro das minhas insuficiências, mas é do Senhor, o Senhor que cuide. Né? Nas minhas orações íntimas eu falo isso em relação à minha paróquia, e a gente tem que falar isso em relação à igreja como um todo. Parar de ficar dando opiniões que às vezes são desfundamentadas, parar de dividir, parar de agredir, parar de levar, sabe, aquele sentimento ruim, aquela coisa ruim, sabe? Tem gente que põe defeito em tudo, e até mesmo onde não tem defeito. Para, reza mais. Entregue para Deus, deixe que Ele cuide dele. Mesma coisa dos nossos trabalhos, nas nossas casas, a gente tem que fazer o que nos cabe, e o que foge de nossas mãos, deixe que Deus conduza. Se é dele, vai prosperar, vai, de algum modo ou de outro, vai chegar à plenitude. Se não é, vai acabar e pronto. Pronto. A gente tem que ter, no fundo, minha gente, é o meu lema de vida, que todos os dias eu deixo a vocês como minha última frase. Não sei se todos vocês acompanham até o final. Minha última frase sempre é esta, é o meu lema de vida. Deus está no comando de tudo. Nós temos que ter essa certeza. Quando a gente leva essa certeza no coração, a gente não tem medo de nada, a gente sabe esperar em Deus. Entendeu? E aí vem a última frase mais bonita que ele fala, que é: cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Ora, se eu sou católico, eu estou a criticar, né, a amaldiçoar, eu estou a maldizer publicamente a igreja. No fundo, eu não estou maldizendo tal bispo, tal padre, tal papa, enfim. Eu estou maldizendo o próprio Jesus Cristo, que a igreja é Ele e a igreja é dele. Cuidado para não vos pordes contra o próprio Deus. A gente pode comprar briga com o ser humano e ganhar, mas, minha gente, a gente não tem condições de ganhar a luta contra Deus. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Não mexa com o que é de Deus. Esses dias eu disse para uma pessoa, né? Eu disse para uma pessoa: olha, você pode até destruir a minha pessoa. Você pode até destruir a minha pessoa, os meus sonhos. Você pode até destruir, a gente estava refletindo o sacerdócio, né? Você pode até destruir a minha pessoa, a minha imagem, os meus sonhos, os meus projetos. Você pode destruir isso. Mas o meu sacerdócio você não pode destruir, porque ele é de Cristo. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Né? Eu vivo no meio clerical, eu sou padre. Vocês vivem no meio do mundo como missionários de Jesus Cristo, né? E eu vejo, por exemplo, na igreja, muita gente caluniando, blasfemando contra tal sacerdote, o Santo Padre, o Papa. É um absurdo isso, é pecado gravíssimo, porque você não está falando mal daquele ser humano, você não está degradando a imagem daquele ser humano, mas a imagem do próprio Cristo, cujo corpo é a igreja. Cuidado! Cuidado! Se você não consegue se calar pela humanidade de alguém, ao menos se cale. Ao menos se cale pelo Deus que você diz servir. Minha gente, quem se coloca em luta contra Deus não resiste, não subsiste. Ninguém vence a Deus. Ninguém. Nem mesmo o diabo. Né? A vitória de Cristo, o Cordeiro vitorioso imolado do Apocalipse, ela já está sentenciada. Ela já está dada. Nós apenas aguardamos o desabrochar dessa vitória no tempo. Nós apenas aguardamos isso. Mas já está sentenciado, já está determinado. Fique do lado de Deus. Fique do lado de Jesus Cristo.
Fique do lado da igreja. Fique do lado do Santo Padre, dos sacerdotes. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. Desejo a você um fim de semana fantástico, abençoado, cheio de Deus. Sextou, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.